e vai falar com a gente sobre vencendo esse gigante interior chamado medo. Opa! Qual é o medo que cada um de nós tem aí, esse gigante interior que nos limita? Com vocês, Wallace Souza, uma salva de palmas! Bom dia a todos. Se você tem fica meio nervoso, aí você chega e bate assim e finge que está testando o microfone. Hoje nós vamos participar de uma jornada épica para descobrir como vencer e superar esse gigante interior chamado medo. Você está convidado a vir nessa jornada épica comigo, tá bom? Deixa eu ver se eu acertei aqui. Ótimo. Tudo o que você sempre quis está situado do outro lado do medo. George Adair. O que é que você tem de objetivo, de propósito, de sonho de vida que está fazendo com que você se sinta temeroso, receoso de atingir? É isso que nós vamos ver hoje. E eu quero falar para vocês hoje a história de um menino franzino, tímido, de família pobre e que sofria bullying na escola. Talvez seja a sua própria história que eu esteja contando aqui. Talvez seja algo que você viveu. E esse menino franzino, pobre, tímido, ele tinha um apelido. E o apelido dele, ele era tímido, ele era franzino, baixinho, e ele usava um par de congas. Para os mais novos que não devem saber o que é conga. As pessoas que riram, eu acho que elas denunciaram a idade, ou pelo menos a década que nasceu. E o apelido dele era Conguinha. E no colégio que ele estudava, era o colégio mais top da cidade, só que ele estudava lá porque ele ganhou uma bolsa de estudos. E o colégio da cidade tinha uma farda, e na farda o sapato era Vulcabras. Já teve gente denunciando a idade de novo. E quem não podia comprar o Vulcabras, seja porque não tinha número, ou porque não tinha dinheiro, porque ele era caro, o colégio autorizava comprar quichute. Mas os pais de Conguinha não tinham dinheiro para comprar nenhum nem outro. Então, ele foi autorizado e só ele, na cidade, no colégio, podia usar conga. E conga era um sapato que as pessoas mais pobres usavam. Ou aquelas pessoas que não tinham com o que calçar. Não tinham condições de calçar outra coisa. E Conguinha, ele estudava numa sala, numa turma, e naquela turma tinha um valentão. O nome do valentão era Fernandão. Fernandão tinha quase o dobro do tamanho de Conguinha, e no recreio eles tiveram uma pequena discussão, e Fernandão olhou para Conguinha e disse: "Eu vou te pegar na saída." Eu vou te pegar na saída. E Conguinha ficou já angustiado. Fernandão tinha o dobro do tamanho dele. E Fernandão se valia do seu tamanho, da sua força, para intimidar e para bater nos outros que ele não gostava. E Conguinha era o alvo perfeito para o bullying de Fernandão. Por quê? Porque, apesar dele ser pobre, tímido e franzino, ele tinha algumas qualidades. Ele prestava atenção nas aulas, ele estudava e tirava boas notas. E era um dos motivos que fez Fernandão discutir e querer se valer disso contra Conguinha. Aí, quando tocou a campainha da saída, porque o colégio era um colégio de freiras, ele ficava com os portões cerrados e só abria no horário de saída. E Conguinha ficou angustiado. E agora? O que é que vai ser de mim?
quem poderá me defender? E quando ele foi saindo, Fernandão ficou de longe, olhando para ele e falando: corre, Conguinha, corre, porque senão eu vou te bater. E correr era uma das melhores coisas que Conguinha sabia fazer. Só que Conguinha tinha um problema. Ele carregava uma mochila muito pesada, com todos os livros e cadernos. Ele ia com ela para a escola. Então, correr não era uma opção. Quando ele saiu do portão, a sua angústia começou a virar desespero, e ele queria correr, mas aquele fardo que ele carregava não deixava. E quando ele saiu e foi andando, Fernandão foi se aproximando da saída e o desespero de Conguinha foi aumentando. E naquele momento em que ele pensava em sair correndo em desesperada carreira, uma voz soou na sua cabeça dizendo: não corra. Mas Fernandão, quando saiu do portão, ele correu ao encontro de Conguinha, e naquele momento Conguinha quase entrou em desespero. Mas a voz falou para Conguinha, aquela voz que soou dentro da sua mente: não corra. Fernandão chegou, deu um empurrão em Conguinha e disse: corre, Conguinha, corre, senão eu vou te bater. Mas aquela voz falava mais forte dentro da sua mente: não corra. Conguinha se encheu de uma coragem que ele achou que não tinha, e olhou de lado para Fernandão e disse: não vou correr. Falou com firmeza. Firmeza por fora, porque por dentro ele estava se tremendo todo. Aí aquilo pegou o Fernandão de surpresa, ele não esperava aquilo. Aí Fernandão disse: corre, Conguinha, corre, porque senão eu vou te bater. Mas Conguinha falou de novo: não vou correr. Ele tomou uma decisão. Aí Fernandão perdeu a graça e ele deu mais um empurrão e disse: Conguinha, dessa vez passa, mas da próxima eu te pego. Aí quando Fernandão deixou ele em paz, Conguinha se sentiu o máximo. Conguinha se sentiu o máximo. E essa história que eu acabei de contar, que pode ter sido a sua história, a história da sua vida, ela nos traz algumas lições importantes. E é sobre isso que eu quero falar com você. As 3 lições que nós podemos aprender da história de Conguinha. A primeira delas é o crescimento. Nós enfrentamos todos os dias desafios que nós nos sentimos minúsculos diante dele. Pode estar sendo o seu caso aqui. Você pode estar enfrentando algum desafio que parece grande demais para você. Porém, você pode ser pequeno hoje, mas você pode crescer. Você pode crescer e você pode se tornar maior do que os seus problemas. Você pode se tornar maior do que o seu desafio. O segredo é o crescimento e não o tamanho. Porque, como foram ditos aqui, Airbnb, Netflix, Uber, eles não nasceram gigantes. Eles nasceram pequenos. E talvez algumas pessoas que eu estou olhando agora, ou que estão olhando para mim, sejam pequenos hoje, mas sejam os gigantes do futuro. Yes. A segunda coisa é a atitude. Conguinha não tinha capacidade, não tinha força, não tinha tamanho, não tinha poder para enfrentar Fernandão. Mas ele teve uma coisa que mudou a história, que fez a diferença, foi a sua atitude. É a sua atitude diante dos desafios que você enfrenta que fazem você se tornar bem-sucedido, que fazem você fazer coisas que você tem medo, e depois que você faz, você descobre que você se tornou capaz de fazê-las. Talvez você esteja diante de algo que você se sinta incapaz, mas é a sua atitude e não a sua capacidade que vai fazer a verdadeira diferença.
E a terceira lição é a postura ou o potencial. O potencial é algo que existe dentro de cada um de nós. Você pode chamar talvez de talento, é um talento que você tem, mas esse talento está adormecido diante de você, dentro de você. E esse talento, ele precisa ser despertado. E, muitas vezes, esse talento, ele só é despertado quando você se encontra diante de desafios que você acha impossíveis de vencer. Os obstáculos, eles podem ser o estopim que desperta o seu talento, que desperta aquele potencial que você acha que não podia, que você não tinha condições. Assim como foi o caso de Nick Vujicic. Não sei se é assim que pronuncia o nome. E quando ele era pequeno, pequeno ele sempre foi. Quando ele era criança, ele não queria mais viver, porque ele não achava sentido para a sua vida. E ele até pensou em desistir de viver. Porém, um dia ele descobriu que ele podia fazer algo. Ele tinha um potencial dentro dele que era desconhecido. E, quando ele descobriu esse potencial, a sua vida mudou. E não somente a sua vida, mas a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo que estão sendo impactadas por aquilo que ele faz. Nick Vujicic é um exemplo de potencial que foi despertado e que hoje impacta milhões de vidas ao redor do mundo. E talvez você esteja aqui hoje, me assistindo, e algo está sendo despertado dentro de você. Algo que vai transformar a sua vida e algo que vai transformar a vida das pessoas ao seu redor. Eu quero dizer uma coisa interessante sobre Fernandão. Fernandão parou no tempo. Conguinha visitou a sua cidade natal, tempos depois, e casualmente ele se encontrou com Fernandão. E Fernandão não era mais Fernandão, ele havia virado Fernandinho, porque ele parou de crescer. E quando você para de crescer, você deixa de ser grande e se torna pequeno. E Conguinha? Quem é Conguinha? Conguinha pode ser você. Conguinha podemos ser nós, que enfrentamos desafios todos os dias e que queremos fazer algo grandioso. Eu também tenho um grande desafio e eu quero fazer parte, quero compartilhar com vocês. Eu lancei uma campanha na Quicante para distribuir 1000 livros nos presídios do Brasil. E você pode fazer uma doação através da plataforma e essa doação vai se transformar num livro que vai impactar milhares de vidas e você pode se tornar alguém que vai mudar o quadro de alguém. Meu nome é Wallace e eu inspiro pessoas comuns a realizarem coisas extraordinárias. Coisas como essas que eu acabei de falar e que você pode fazer também. Meu nome é Wallace, mas um dia meu nome já foi Conguinha. Muito obrigado.